Então, vamos concluir as consequências da Primeira Guerra Mundial falando da Conferência de Paz de Paris. A conferência que desenhou uma nova ordem internacional. A conferência que definiu os acordos de paz que foram impostos aos países derrotados. Um dos momentos mais importantes na configuração do século XX. A conferência reuniu mais de 30 países. O Brasil esteve presente nessa conferência. Mas as principais decisões foram tomadas pelos 4 grandes vitoriosos: Estados Unidos, o Reino Unido, quer dizer, a Grã-Bretanha, a França e a Itália. Em especial Estados Unidos, Grã-Bretanha e França. A conferência então impôs tratados aos derrotados, redistribuiu colônias, a maior parte virou mandatos exercidos pelos vitoriosos. A conferência reconheceu os novos países que surgiram nesse momento. A conferência reconheceu, determinou, estabeleceu as novas fronteiras. Detalhe, a Rússia soviética, mergulhada no caos, na guerra civil entre o exército bolchevique, o exército vermelho e os exércitos contra-revolucionários brancos, a Rússia soviética não participou da conferência. Aqui vocês têm uma fotografia famosa mostrando os 4 grandes, da esquerda para a direita. Lá na extrema esquerda está o Lloyd George, que era o primeiro-ministro do Reino Unido, conversando com Orlando, primeiro-ministro da Itália. À direita do Orlando, aí de bigode, o Clemenceau, que era o primeiro-ministro da França. E à direita dele, mais alta, figura mais alta, Wilson, na época, a principal figura da Conferência de Paris. Na verdade, o homem mais poderoso do mundo em 1919, presidente dos Estados Unidos. Na conferência foram assinados ou foram impostos vários tratados de paz. O Tratado de Versalhes com a Alemanha, de Saint-Germain com a Áustria, de Neuilly com a Bulgária, Trianon com a Hungria, de Sèvres com o Império Otomano. Esse tratado durou pouco, porque os turcos reagiram, e aqui tem uma data errada. Lá no final está 1920, na verdade 1923, tá? 1923, saiu errado aí, 23, não é 20 não. Os turcos não aceitaram esse tratado, estourou uma revolução nacionalista republicana na Turquia, a monarquia foi derrubada, uma república nacionalista assumiu o controle do país, a República Turca não conseguiu recuperar os seus territórios árabes, mas também conseguiu forçar uma revisão do Tratado de Sèvres que favorecia muito os gregos e os franceses. Então houve uma retirada grega, foi feito um novo tratado em 1923, tá? Vocês estão vendo aí, 20 é 1923, o Tratado de Lausanne, que encerrou esses acordos de paz. Então, na verdade, a gente vai ter 5 tratados originais e um sexto, que foi essa adaptação do tratado com os turcos. 24 de julho de 1923. Aqui vocês têm um mapa dos mandatos, Cada país ficou com um território, sobretudo aqui da Alemanha, na África e lá na Oceania, são as colônias da Alemanha. Ele no Oriente Médio, os territórios que pertenciam ao Império Turco-Otomano. Só vai interessar para a gente, pessoal, o Tratado de Versalhes, ok? Foi um tratado imposto à Alemanha. Para os alemães ele foi dictat, quer dizer, foi uma coisa ditada, imposta, que os alemães tiveram que engolir. Entre as cláusulas do tratado, uma delas obrigava a Alemanha a devolver a Alsácia-Lorena para a França. Os alemães já esperavam isso. Eles sabiam que a França ia retomar a Alsácia-Lorena, para os alemães era meio inevitável, a Alemanha perdeu a guerra para a França e tal. Agora, o que eles não aceitaram foi ter que ceder territórios para a Polônia. A Alemanha venceu a Rússia na guerra, quer dizer, anulou o Tratado de Brest-Litovsk, quando a Alemanha perdeu a guerra, mas ela tinha vencido a guerra no leste europeu, e quando a Polônia foi reconstruída, parte do território alemão foi cedido para a Polônia. Vou voltar aqui no mapa. Aqui, ó. Vamos ver se dá para vocês enxergarem. Acho que dá para ampliar aqui, ó. Estou ampliando aqui, tá vendo? Alemanha, Germany, Poland, à direita. Estão vendo lá em cima, assim, East Prússia, a Prússia Oriental? Reparem que entre essa East Prússia, a Prússia Oriental, que era território da Alemanha, e a Alemanha propriamente dita, tem um pedaço da Polônia. Estão vendo? É o famoso corredor polonês. Os alemães não aceitaram perder esse território para a Polônia. A Segunda Guerra Mundial estoura com os alemães invadindo a Polônia, entre outros motivos, para poder recuperar esse território. Então, isso aí foi
né, motivo aí de uma insatisfação enorme dos alemães, tanto da esquerda quanto da direita e da esquerda, nacionalistas, né, mas da esquerda também. A Alemanha perdeu todas as colônias, a Alemanha não podia mais manter soldados na Renânia, na região do Rio Reno, na fronteira, né, com a França e com a Bélgica. A Alemanha teve que reduzir drasticamente as suas forças armadas para 100 mil soldados. Ela ficou proibida de possuir diversos armamentos, tanques, aviões de combate, armas químicas, submarinos. Ela ficou proibida de se unir à Áustria, porque depois que o Império Austro-Húngaro desapareceu e surgiu a República da Áustria, os austríacos, pessoal, são alemães. São alemães que, historicamente, formaram um império separado da Alemanha. Só que eles perderam esse império, que era formado por húngaros, tchecos, eslovacos, então virou agora uma república quase que 100% alemã. Então surgiu um movimento muito forte para que a Áustria se unisse à Alemanha. Né? Os dois povos ficaram separados, era a vez agora de uma união. Ora, se isso acontecesse, a Alemanha seria fortalecida e iria compensar suas perdas territoriais. Então o Tratado de Versalhes proibiu essa união. A Alemanha foi considerada culpada da guerra. Não surgiu nenhum item falando assim, culpa da guerra, mas o artigo 231, ele claramente indicava que a Alemanha foi considerada culpada, embora não surgisse a palavra culpada pela guerra, né, o termo culpado pela guerra. Então a Alemanha teve que pagar as famosas reparações de guerra. Isso aí gerou uma polêmica de quanto que a Alemanha teria que pagar e tal. No final, foi estabelecido que a Alemanha teria que pagar 33 bilhões de dólares na época, 33 bilhões de dólares de 1919. Isso aí, pessoal, sendo adaptado, né, sendo convertido a dólares atuais, dá-se mais de 500 bilhões de dólares. Uma fortuna que a Alemanha não tinha, o país estava quebrado economicamente. Né? E, por fim, o Tratado de Versalhes criou oficialmente a Liga das Nações. Okay? Liga das Nações ou Sociedade das Nações, um organismo internacional voltado para a paz mundial, para a cooperação entre os países e para a segurança coletiva. Quer dizer, os países se ajudando para evitar que um fosse ameaçado pelo outro, atacado pelo outro, né? O conjunto iria proteger todo o país ameaçado aí de um ataque, né? de uma violência praticada por outra nação. Ou seja, a Liga das Nações foi antecessora da ONU. Vários intelectuais, diplomatas, políticos, né, europeus, até da África do Sul também, tinham tinham idealizado a criação da Liga das Nações. Agora, o seu principal realizador, o seu principal pai da Liga das Nações, foi o Wilson, que para ele era a pedra central da nova ordem mundial, que ele sonhava seria uma nova ordem mundial liberal, democrática, capitalista, liderada pelos Estados Unidos por meio da Liga das Nações. A Liga foi construída tendo uma Assembleia Geral, um Conselho de Segurança com 5 membros permanentes, com 5 cadeiras cativas, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Itália, Japão, né? E os Estados Unidos, com todo o seu poder econômico, todo o seu prestígio e, teoricamente, com grande poder militar, iria utilizar a Liga das Nações para liderar a nova ordem mundial. Só que surgiram problemas no Tratado de Versalhes na própria Liga das Nações. Primeiro, os alemães, naturalmente, se sentiram humilhados pelo Tratado de Versalhes, e aquilo causou um forte ressentimento, que vai ser uma das raízes do revanchismo alemão, né, que vai fortalecer muito o crescimento do movimento nazista, de um nacionalismo radical, e vai levar à Segunda Guerra Mundial. Não foi só esse fator, não, mas ele foi um dos fatores mais importantes. Outro problema, a Liga das Nações e a nova ordem mundial, liderada pelos Estados Unidos, ela foi idealizada pelo Wilson, pelo presidente dos Estados Unidos. Mas muita gente dentro dos Estados Unidos se opunha a essa nova ordem, porque ela ia romper com a política externa tradicional americana, que era de neutralidade, de isolacionismo. Então, quando Wilson retornou de Paris, da Conferência de Paris, para a Europa, para os Estados Unidos, aí ele foi realizar a sua principal batalha, que era convencer o Congresso americano, em especial o Senado americano, de aceitar o Tratado de Versalhes e a Liga das Nações, chefiada pelos Estados Unidos. Acontece que o Senado não aceitou, em especial porque ele temia uma cláusula que dizia que os americanos teriam que se envolver em guerras
em missões da Liga das Nações, missões militares, independente da aprovação do Senado. Para o Senado americano, com razão, né? Isso aí significava limitar o poder do próprio Senado. O Senado até tentou negociar com Wilson um meio termo. A gente aceita a Liga das Nações, a gente aceita o Tratado de Versalhes e tal, mas vamos rever pelo menos essa cláusula aí do envolvimento militar americano em conflitos internacionais e tal. O Wilson não quis saber de negociação, ele foi intransigente. Então, de certa forma, mas por culpa dele, que não soube negociar isso, né, o Senado rejeitou o tratado. Resultado, os americanos não assinaram o Tratado de Versalhes e os americanos não entraram na Liga das Nações. Consequentemente, a Liga foi criada muito fraca, sem a sua peça principal, que era exatamente os Estados Unidos. Essa aí foi uma das razões, né, da Segunda Guerra Mundial, como a gente vai ver. Um sistema internacional que continuou, teoricamente não era mais anárquico, mas continuou muito frágil, né, sem a cooperação esperada. Aqui vocês têm uma imagem, né, da assinatura do Tratado de Versalhes. Okay? É isso aí, pessoal. Então, na aula que vem a gente fala sobre o período entre guerras. Ok? Até a próxima.